Fala galera, sejam bem-vindos a mais um DS Cast e hoje eu trago um convidado muito especial. Estou aqui com o Eduardo Baron, fundador, CEO da Urban Class. Edu, quero começar te agradecendo por participar com a gente, por receber esse convite. Acho que a gente tem muita coisa legal para falar hoje sobre marca, posicionamento, autoridade, empreendedorismo. Então queria que tu contasse também um pouquinho a tua história, mas queria começar te agradecendo aí, Eduzão. Prazerzão, obrigado, agradeço, Gustavo, pelo convite. Feliz em estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho também do meu conhecimento, falar um pouco sobre moda, falar um pouco sobre a minha empresa, principalmente a Urban Class, aí com 16 anos já de mercado, então alguma coisa sobre moda a gente já aprendeu, muito a gente já errou, mas muito a gente também conseguiu aprender com esses erros, então acho que a gente pode ter uma troca bem legal aqui, vamos juntos aí. A gente vai falar bastante sobre esses erros e acertos, Edu, mas eu queria começando que tu falasse um pouquinho de ti, cara. Quem que é o Quem que é o Eduardo antes da Urban Class? Quem que é o Eduardo como pessoa? Certo. Cara, o Eduardo hoje com 36 anos de idade, um cara que começou também uma trajetória nos negócios muito cedo, mas sempre fui um cara muito família, cara, sempre fui um cara que gostei muito de amigos também, de estar perto dos meus amigos, de estar fazendo confraternização, de estar reunido com pessoas. Um cara aventureiro também, gosto muito de aventura, gosto muito de vários esportes, mas aventura, acampamento, trekking, são coisas assim que me atraem bastante. Eu digo que hoje, tipo, esse é minha principal válvula de escape, assim, sabe? Quando eu preciso me desconectar um pouco da parte mais profissional, é para onde eu gosto de ir, sabe? Mas muitos esportes, gosto muito de pedalar, correr, academia, futebol e recentemente também firmei meu casamento aí, então Legal. agora mais uma trajetória na minha vida, né, pessoal aí, que era uma coisa que também eu já estava me projetando, né, para isso. Logo, logo imagino filhos aí pela frente também, então, né. Mas basicamente esse cara, um cara que também não pensava em estar onde está hoje com esse negócio. Eu imaginava uma outra vida profissional para mim. Eu formado em administração de empresas, mas eu tinha começado uma outra faculdade de arquitetura e urbanismo, mas a vida acabou me levando para esse lado muito porque eu comecei a minha trajetória empreendedora cedo, né? Mas eu também já tinha uma visão de empreender muito antes de começar o meu negócio, em função também da trajetória de uma parte familiar. Uhum. Então isso foi me colocando para esse lado e fez eu ter essas mudanças também na minha vida, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, Edu. Como é que foi esse início aí, essa visão empreendedora que teve lá atrás, que 36 com 16 anos, 20 anos foi a idade que tu começou. Como é que foi esse início aí? A minha trajetória nessa parte da entrada para a Urban Class, do meu negócio, começou em função do meu tio. Ele tem lojas de varejo aqui em Caxias do Sul, são lojas de moda íntima. A Mei Moda, a Cueca Companhia, são lojas que vendem produtos nesse segmento. E eu comecei muito cedo lá, eu comecei com meus 13 anos de idade, comecei trabalhando na loja como estoquista, e aí depois eu acabei me tornando vendedor, e fui gerente das lojas dele também por um tempo, e dali é que veio essa ideia de a gente fundar a Urban Class. Então a gente tinha já esse viés da parte mais comercial, né? A gente entendia da venda dos produtos e a gente resolveu se lançar então no mercado da indústria, de começar então a produzir para depois poder vender o produto, né? Eu trabalhava nessas lojas de moda íntima com ele, e a gente entendia do segmento da moda íntima, mas da parte da venda, como eu comentei. E aí a gente se lançou para a indústria. E a ideia veio muito de uma pergunta que ele me fez quando ainda eu estava trabalhando com ele nas lojas. Tu pretende ficar aqui nas lojas esperando um cliente passar na frente da loja para poder adquirir um produto? Ou quem sabe a gente começar a produzir o nosso próprio produto e vender para Caxias, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e quem sabe para o mundo? E aí veio a visão de futuro que ele me deu para o negócio, e ele me auxiliou muito nesse início, nessa trajetória empreendedora, para a gente poder começar esse negócio da Urban Class. Então a Urban, quando ela começou, ela era especializada em moda íntima. Ela era uma marca de underwear só. E era uma marca que era voltada para homens. O produto era cuecas. Era o que a gente
imaginava fazer, né? Naquele início do negócio. Que legal, Edu. Cara, e como é que foi? Porque hoje, né, cara, eu tenho 21. Tá. Eu sei que tu tá, um pouco eu sei do que tu tá passando, mas, cara, como é que foram as dificuldades de tu começar empreendendo muito novo? Porque eu acho que a maturidade vem com o tempo, né, cara? É muito difícil a gente novo ter maturidade. Eu digo que eu sofro com muita coisa por conta de maturidade, né? Quais foram as dificuldades que tu passou por conta da idade? Teve algum episódio assim que tu te lembra? Cara, hoje tô olhando, né, com a cabeça que tu tem hoje, bah, lá atrás, putz, eu fui imaturo demais nessa área. Aham. Isso acontece muito, cara. Eu vejo que logo no início que eu comecei o negócio, eu não posso te dizer que eu tinha maturidade para estar fazendo aquilo também, sabe? Eu acabava fazendo e a gente ia se modificando com o passar dos meses, dos anos ali, né? Porque a visão veio dele. E o que a gente tinha que fazer era uma coisa muito específica. Era produzir cuecas para poder colocar nas lojas dele, para a gente começar a ver o resultado da venda daquele produto e, quem sabe, depois começar a ir expandindo, né? Então começou muito dessa forma. Eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, com certeza. Isso foi ao longo dos anos, mas foi com muitos erros também. Eu acho que também uma coisa que me ajudou muito foram as pessoas que foram entrando no meu círculo, né? Porque eu tinha a obrigação de também contratar pessoas ao longo do tempo conforme a empresa ia expandindo. Esse crescimento se fazia necessário e aí as pessoas que vinham trabalhar comigo também, sempre pessoas mais qualificadas, porque a gente sempre busca ter um colaborador, né? Uma contratação que a gente quer fazer, a gente quer ter uma pessoa que ela entre para agregar, que ela vai Exatamente. fazer um diferencial realmente dentro do negócio, né? E essas pessoas também, com essa maturidade que elas traziam, era que eu ia também evoluindo, eu ia crescendo. E eu tive sempre o meu tio como mentor dentro dessa parte também mais empreendedora, que era onde eu discutia muito as ideias, que a gente conversava, que nós tínhamos essas trocas de ideia, né? Para que eu pudesse ir tomando as decisões mais assertivas, né? E o que tu precisou, assim, Edu, mudar em questão de mentalidade? Porque, cara, quando a gente é muito novo, eu digo por mim assim, né? As nossas amizades, cara, geralmente são pessoas que não têm a mesma visão que a gente se tratando de empreendedorismo com aquela idade, né, cara? Qual foi a mentalidade que tu precisou adquirir para conseguir crescer, mesmo sendo novo? Uma boa pergunta, cara. Principalmente deixar de fazer algumas coisas que não faziam sentido, sabe? Eu vejo. Como é que eu posso te explicar isso? Nessa idade, logo no início, cedo, como a gente quer estar Curtir, próximo né? de amigos, a gente quer curtir, a gente quer fazer festa, né? E isso eu comecei a perceber muito cedo que me desviava do foco, me tirava a atenção para as coisas e eu deixava muitas vezes de fazer alguma coisa ou protelar aquilo porque eu queria estar fazendo alguma outra coisa. Então, os amigos, eles sempre estiveram muito presentes, mas algumas atitudes que eu tinha ou algumas decisões que eu deveria tomar, eu tive que ir modificando isso também, porque eu percebi que me tiravam do foco do negócio. Então, assim, eu mantenho essas mesmas amizades que eu tenho, sabe? Eu entendo que são pessoas que também tinham a mesma visão, mas num certo momento foi necessário que eu deixasse de fazer algumas coisas para que eu pudesse focar ainda mais. Uma coisa também que eu vejo que foi muito importante para mim é que o meu relacionamento, ele já é um relacionamento de 12 anos. Então, assim, no momento que eu também comecei a assumir o meu relacionamento com a minha esposa, isso também me colocou numa visão mais direcionada do que eu queria. Porque não parece, né? Quando tu também é solteiro, tu também tá com os teus amigos, tu vai aproveitar, tu vai sair, tu vai fazer festa. E a partir do momento que tu começa a assumir um relacionamento, as coisas começam a ficar mais sérias, né? Então Compromisso, né? tu tem o compromisso realmente de poder seguir com aquela pessoa e isso também te desvia de algumas outras atitudes, né, que tu tomaria. E como é que foi pra ti, Edu, abrir mão naquele momento? Não sei se tu vai se lembrar de abrir mão de coisa assim. Cara, na hora tu ficou pensando, porque a gente pensa geralmente, né? Pô, eu vou abrir mão agora, mas, pô, será que lá na frente eu não vou me arrepender? Como é que foi essa parte de abrir mão? Cara, quando tu é novo, né? Eu gosto muito de linkar a alta performance empreendedora com a alta performance do esporte, né? Porque eu digo jogador de futebol, cara, ele tem que abrir mão de muita coisa,
da adolescência, da juventude, para poder performar lá na frente e depois o cara desfrutar. E se a gente olha quando a gente é novo, a gente também tem que abrir mão de festa, de bebida, disso, daquilo, pra gente poder dar foco. Como é que foi pra ti abrir mão de tudo isso, cara? Não foi fácil, não vou te dizer que foi fácil, não posso te mentir, mas eu acho que isso também foi uma coisa conjunta, não era só eu que estava tomando essa decisão, né? E eu compartilhava sempre muito disso com outras pessoas, principalmente com os principais amigos. E eles também tinham a mesma visão do que eu, Isso faz sabe? total diferença. Então isso também colabora muito. E aquele momento que a gente se reunia, às vezes, para poder tomar uma cerveja, para dar uma desabafada um pouco, para falar sobre a semana, de como é que foi, entrava muito o assunto trabalho. Então isso sempre favoreceu muito para que a gente estivesse sempre na mesma linha, né, todo mundo. Se a gente chegasse a desviar, tava todo mundo fazendo a mesma coisa, né, mas... O barco ia cair pra todo mundo, né? Exato, sabe, tu entende? E teve momentos também da minha fase com a empresa, cara, que até um amigo, um dos meus melhores amigos, também estava presente no meu negócio. Ele também foi um colaborador do meu negócio. Então, assim, se ele tivesse desviando daquilo e eu fazendo a mesma coisa, eu estaria dando para ele um direcionamento errado do que ele devia estar Com fazendo, certeza, né? né? Então, essa questão era que a gente acabava se puxando junto para fazer o negócio, porque muito do ganha-ganha disso tudo vinha também do resultado de vendas. E como ele era um cara responsável por vendas, então eu precisava estar na minha parte como o diretor da empresa, estar cobrando ele pelos resultados, e aí eu também não podia estar mostrando algo diferente daquilo, né? Então o exemplo a gente sabe que ele arrasta, Quanto né? que tu acha que o externo, Edu, eu digo questão de hábitos, relacionamentos, tanto amorosos, mas pessoais, influenciam no interno, na empresa, no teu emocional, na tua performance? 80%. Para mim é muito alto isso. Eu acho que cada um tem o seu, sabe? Ele tem que saber como é que tu funciona hoje, né? Mas do meu lado eu entendo que isso tem um peso muito grande, porque essa questão desses hábitos, eles te colocam para várias coisas, cara. Eles te colocam para te tomar a tua decisão se tu vai ir para academia ou se tu não vai, se tu vai acordar cedo para poder ir trabalhar ou se tu não vai, se tu vai deixar de trabalhar num dia, numa sexta-feira de tarde para poder ir curtir, sair, viajar ou se tu não vai. Então, essa questão toda de juntar essas coisas, eu acho que te levam a ter as decisões mais assertivas. E esse influenciamento ele é muito alto para mim, eu coloco esse percentual porque ele vai fazer total diferença lá na frente. E fez isso também, né, para mim. Então, Você deve fazer até hoje, né? até hoje, com certeza, né? A gente está muito mais maduro, né? Ah, Eu não, estou com muito mais certeza. maduro quanto a isso. Acho que errei muito também no passado, mas entender que tu tem pessoas que elas estão lá dentro da empresa, que elas dependem de ti, elas dependem das tuas decisões, elas dependem do resultado do teu negócio, faz muita diferença para que tu também Com tome as certeza. decisões mais certas, né, do que fazer. Como é que foi aqueles primeiros meses, Edu, após tu ter essa conversa com teu tio, se tu esperar o cliente? Eu acho que se tu tá aqui é porque tu não ficou esperando o cliente passear na porta, né? É verdade. Como é que foram aqueles primeiros meses dessa ideia? Como é que foi? Ah, não, cara, vamos fazer então. Foram muito difíceis, cara. Porque assim, nem eu nem ele entendia nada, como eu te falei, dessa parte da indústria, sabe? Era uma coisa totalmente nova para nós. A gente entendia de comprar um produto pronto de um E revender. fornecedor e revender. Então, no comércio, é tu poder estabelecer a tua margem do quanto tu vai querer ganhar e tu só replicar em cima do custo do produto que tu está comprando. Agora, tu trabalhar na indústria e tu começar a fazer toda a questão de precificação de um produto do zero, saber de quem tu vai comprar o tecido, de quem tu vai comprar todos os insumos para produzir aquela peça, para trabalhar toda a questão de mão de obra, trabalhar toda a questão de tempo, de produção das peças, né? E depois juntar tudo isso para poder precificar o teu produto e depois ter todo um entendimento de que toda essa questão de matéria-prima que tu está comprando, tu não tem certeza se o produto ele é bom ou ele é ruim. Ele vai ter que ser validado. A única coisa que a gente sabia era o que realmente o cliente queria comprar lá na ponta. Isso a gente sabia. Porque o comércio hoje, né, a parte final, essa ponta ali de quem revende o produto para o consumidor final, é quem realmente sabe o que o consumidor está Tem a dor do procurando, cliente, né? o desejo. Exato. Então, esses desejos a gente conseguia visualizar muito bem para depois saber o que a gente queria produzir.
Mas a gente errou muito no início, e até acertar também toda a questão, quem é que vai fazer corte, quem é que vai costurar, quem é que vai embalar. Se eu pegar todo o processo produtivo, eu vou te dizer que a gente demorou uns 2 anos até começar a engrenar, de verdade, sabe? Mas a gente sempre tinha a ponta, que era onde a gente validava o produto. Se eu fizesse lá 200 cuecas e colocasse na loja, se aquilo não vendesse, pelo menos estava validado que aquilo não ia Não dá funcionar. certo. Aí a gente Tentativa e erro. deixava, exatamente, foi muito disso no início. Mas eu acredito que as lojas, elas auxiliaram muito nesse início, porque foi onde eu comecei a ter essa força e fazer o negócio a crescer, né? Qual que foi o primeiro grande erro, assim, Edu, que tu teve e que te ensinou alguma coisa que tu consegue trazer até hoje? Acreditar demais nas pessoas, cara. Fala um pouquinho mais sobre. A gente acaba começando a ter que trabalhar com pessoas dentro da empresa. E quanto mais pessoas tu tem, tu acaba tendo que dar muito mais autonomia para as pessoas, né? E a gente vai entendendo que se a gente está fazendo uma contratação para uma pessoa especializada em determinadas áreas, ela sabe do que ela está fazendo. E a gente acaba tendo que delegar as funções lá dentro da empresa, né? E tu delega e depois tu acaba sempre gerenciando aquilo mais de cima. Mas tu também não está fazendo um acompanhamento 100% do que as pessoas estão fazendo. E isso me fez também deixar de acreditar um pouco nas pessoas, sabe? Porque ela é uma pessoa hoje responsável, ela é uma pessoa que ela tem a tua validação até que ela realmente prove o contrário, né? Mas tu também consegue estar observando sempre isso mais de perto para ter uma certeza. E tiveram alguns erros dentro do meu negócio, que foi acreditar demais nas pessoas e deixar com que elas dominassem determinados setores e funções que acarretaram em muitos problemas dentro do meu negócio. Problemas financeiros e tudo mais, mas a gente sempre foi aprendendo com esses erros, né, e tentando contornar essas situações. Mas hoje o que eu vejo é isso, assim, é o que me deixa mais cuidadoso dentro da empresa com o que eu vou fazer, assim, com essas contratações sempre, tá, essa pessoa vai fazer determinada função, eu tenho que ter certeza do que ela vai fazer, eu vou acompanhar de cima, mas eu vou estar sempre acompanhando aquilo. Teve algum momento, assim, Edu, que tu pensou em desistir ou mudar? Cara, vou mudar completamente o rumo que a empresa está seguindo. Cara, tiveram muitos momentos que eu pensei em desistir. É que o empreendedor, né, o empresário, ele tem uma vida muito solitária. E aí as pessoas têm dois lados dessa situação toda, né? Tem a questão de que às vezes a pessoa ela entende que é melhor ter um sócio para que ela possa discutir determinadas situações com outra pessoa sempre, com esse sócio, para tomar essas decisões. E tem um outro lado que as pessoas visualizam que é melhor não ter o sócio para Para que não tu arrumar possa problema tomar, também. para não arrumar problemas e tu possa tomar uma decisão sozinha, né, sem ser influenciado. Mas essa vida solitária do empresário, muitas vezes, ela te deixa com a cabeça também pesada, né? Te deixa com a cabeça sempre nesse momento de tomar essas decisões sozinhas de que será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que essas decisões que eu estou tomando realmente vai me levar aonde eu quero chegar? Então, é difícil, sabe, cara? Tiveram muitos momentos dentro da empresa, principalmente pela questão mais financeira do negócio, né? E essas decisões de desistir, elas também, ao mesmo tempo, elas vinham, mas elas se apagavam da minha cabeça porque eu percebia que o negócio ele estava crescendo. Que a empresa vinha sempre tendo uma evolução de faturamento, que a gente estava sempre buscando um espaço maior, porque estava sempre ficando pequeno, porque a gente estava tendo mais contratação de colaboradores, porque a gente estava expandindo o número de clientes que a gente tinha, o número de representantes. E essas pessoas sempre faziam eu acreditar de que eu estava no caminho certo do que a gente estava criando, sabe, para a Urban, de que era algo muito maior. Mas naquele momento que tu se pega sozinho, que tu tem muitas dificuldades, que tu tem problemas para resolver e que tu tá vendo que tá muito difícil de solucionar aquilo, ele te faz pensar, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa?
Será que eu não deveria estar fazendo outro negócio? Será que eu não deveria estar dentro do comércio, trabalhando com o meu tio, dentro das lojas dele, só comprando o produto de quem realmente sabe produzir, quem já tem um know-how muito grande, que já tem uma empresa de muitos anos, e ele vai te vender o produto e tu só vai precisar revender isso para o consumidor final? Mas daí eu volto naquele pensamento naquela ideia que ele me deu na visão de futuro. Mas e se eu tiver ali, eu vou ficar esperando a pessoa passar aqui na frente da loja para eu poder vender para ela? E a liberdade que eu tenho hoje, sabe, da questão de tempo para as coisas, também de poder fazer determinadas coisas no momento que eu quero, porque eu sei que eu tenho pessoas lá dentro da empresa que estão trabalhando por mim e que acreditam naquilo que eu passei para elas, sabe, de que é algo muito maior do que aquilo. Então, daí tu já retoma toda a tua ideia. Cara, e como tu faz? Porque eu acho que isso é muito importante, né, para quem tem colaborador. Como que tu faz o colaborador comprar a tua visão? Primeiro, eu entendo que a empresa ela tem que ter visão de futuro, né? E isso tem que ser passado para o colaborador. É uma necessidade. Então, aquela questão de tu ter a visão, a missão e os valores do teu negócio, realmente eles são algo que fazem sentido para os colaboradores. E isso ele tem que ser muito firmado. Ele tem que ser um acordo tratado com o colaborador desde o início. Porque como é que tu vai fazer ele acreditar em ti se nem tu sabe de verdade o que tu quer para o teu negócio? Então é muito importante realmente que tu passe a visão de futuro, mas tu tem que saber o que tu quer para o teu negócio. E aí, conforme a empresa, e isso eu digo que não é uma coisa que ela é engessada, sabe? Porque a visão que eu tinha para o meu negócio, logo que eu comecei a empresa, era uma. Hoje Era vender cuecas para as lojas, depois foi vender cueca para Caxias do Sul, depois foi vender cueca para o Rio Grande do Sul. E depois que a gente foi entendendo que a cueca não era o principal produto para a marca e que a gente ia precisar expandir para outras linhas de mercado, de produto, a minha visão já foi outra. E isso pode ser reformulado com o tempo. Como eu falei, não é uma coisa engessada. Só que eu acho que toda vez que tu tiver uma visão nova de futuro, essa visão ela tem que ser repassada para os teus colaboradores, para quem está contigo dentro do negócio, quem acredita. Então, eu vejo que hoje é sempre essa proximidade que eu tenho com as pessoas que estão lá dentro comigo, dentro da empresa. É uma comunicação muito assertiva, é uma comunicação clara, a gente está sempre conversando entre todos, numa festa de encerramento da empresa tu trazer como é que foi o resultado do teu negócio durante o ano, o que tu está projetando para 3 anos, para 5 anos, se tu está criando algo novo, o que tu está pensando com aquilo também. Então eu tento deixar isso muito claro, isso foi uma coisa também que eu demorei para aprender, tá? Vou ser sincero, não foi uma coisa que eu sabia desde o início. Mas com o tempo tu vai aprimorando esse tipo de coisa e tu vai vendo que para as pessoas realmente trabalhar por ti, elas têm que entender o que tu quer. Que legal, Edu. Cara, como é que tu define a identidade de uma marca? O que faz a Urban ser a Urban e não qualquer outra marca? Propósito. Propósito, com certeza. Porque também era uma coisa que no início, como a gente não sabia de verdade o que a gente queria para a marca, qualquer produto servia. E aí quando a gente começou a estudar melhor sobre o produto e estudar melhor o nosso cliente, a gente começou a buscar uma persona para a marca e quem que ia ser esse principal público do negócio, dos produtos. E isso eu fui aprimorando com o tempo porque a gente começou a ter um número muito maior de produtos, né? E muito maior de clientes. E quando tu começa a produzir muitos produtos e tu começa a ver que metade daquilo que tu tá fazendo não tá dando certo, é porque tu tá fazendo uma coisa sem saber de verdade para quem. E aí a gente começou a fazer um estudo, a gente aproveitou muitos clientes que a gente tinha, fomos até essas lojas, conversamos com cada um deles, começamos a entender o que eles imaginavam da marca, o que eles queriam da Urban Class, o que eles entendiam que a marca entregava de verdade para eles. E a gente começou a ver que a marca entregava muita qualidade, ela entregava muito conforto, ela entregava muita durabilidade. E isso vinha muito da principal escolha que eu fiz logo no início, que era trabalhar com os melhores fornecedores de matéria-prima.
Porque ninguém quer produzir uma peça que vai te dar problema ali na frente. Não adianta eu querer fazer uma camiseta que eu vou te vender, mas eu não tenho certeza de que aquele produto ali depois vai te entregar a qualidade. E aí, de repente, tu vai ficar descontente comigo porque eu te vendi uma camiseta que em 2 meses o produto está dando bolinha. E esse propósito ele foi se firmando a partir daí, sabe? Dessa escuta ativa que a gente teve com os principais clientes da marca e que a gente foi definindo muito mais, com muito mais clareza quem ia ser o cliente. E foi daí que começou também essas mudanças de produto da marca, que a gente realmente fez a Urban se tornar uma marca de produtos básicos do mercado. Porque é muito mais fácil hoje vender um produto básico. Ele é um produto que ele não sai de moda. Ele está sempre em alta. É um produto que ele se encaixa para qualquer moda. Cara, eu acho que o básico voltou a um hype muito grande nesses últimos 2 anos pra cá. Voltou. Não sei, tu tem mais conhecimento que eu, pode me dizer. Mas, cara, antigamente a gente via muita marca. Tommy, Lacoste, tipo, o pessoal que usa, né, uma roupa mais casual. Hoje, cara, é a camisetinha básica, um tênisinho básico e uma calça também. É que essa marca, a Tommy, a Lacoste, eles acabam tendo produtos mais focados para a linha de moda, mas eles não deixam de fazer o básico se tu parar para observar. A Lacoste tem uma camiseta polo básica com o símbolo deles no peito e aquele produto, todas as coleções estão presentes. Eles vão ter vários outros produtos, mas aquela camiseta polo básica com o símbolo do jacarezinho no peito, ela tá sempre. Sim. Então tu entende que ele pode dar uma oscilada de estar em alta ou um pouco mais embaixo, mas é um produto que ele nunca sai de moda. Só que a diferença é o quê? A gente tem o básico, mas é aquele básico bem feito. Porque tu fazer uma camiseta básica de um tecido comum é uma coisa, agora tu fazer uma camiseta básica de um algodão egípcio, de um algodão pima, que é um algodão peruano, de modal, de lyocell, é outro tipo de produto básico. E aí vem muito a questão também da modelagem dos produtos. E isso foi uma coisa que a gente aperfeiçoou muito com o tempo também. A gente foi aprimorando as modelagens porque produto básico tem muitos. Sim. Se tu quiser concorrer com as marcas que estão aí hoje no mercado, de alguma forma tu vai ter que se diferenciar. Como que tu buscou se diferenciar, Edu? Primeiro que a escolha do básico, ele começou muito da forma que eu me vestia. Então eu comecei a olhar muito mais para mim. Eu tinha uma dificuldade muito grande de me vestir. Quando eu trabalhava ainda nas lojas do meu tio, eu tinha uma dificuldade de ter que parar na frente do meu guarda-roupa e começar a escolher, cara, a roupa que eu ia usar naquele dia, e eu perdia muito tempo fazendo aquilo. Eu perdia porque eu ficava lá na frente escolhendo, tá, mas e se eu escolher essa camisa com essa calça, qual que é o tênis que vai combinar com essa roupa, sabe? Então eu sempre fui um cara muito chato pra isso. Eu enfrento isso até hoje. E aí eu comecei a olhar, cara, eu preciso achar alguma forma de facilitar a minha vida. E eu comecei a perceber, mas se eu começar a fazer um produto mais básico, cara, é uma camiseta, e acho que veio muito disso também, que dentro do que a gente estava falando agora. Por que o básico ele voltou? Por que ele tá tão forte? Eu acho que é por isso, porque, cara, é para descomplicar a vida das pessoas. A gente não tem tempo hoje para ficar na frente do guarda-roupa escolhendo o que a gente vai vestir. Se estampa combina com... Sabe? O que combina com o quê? Então, assim, a gente tem que facilitar. Isso, a cabeça, ela não pode começar tendo que pensar, né? O que a gente vai usar no dia a dia, perder muito tempo naquilo. Então, eu acho que ele tá muito em alta por causa disso. E aí, essa linha dos básicos, eu comecei a olhar para mim, eu comecei a ver o que realmente eu gostava de usar, e eu entendia que eu gostava de coisa boa, de produto com qualidade. E a gente tem fornecedores aqui no Brasil muito bons em cima de matéria-prima. Um deles é a Petenat, cara, que é um exemplo para nós. Eles estão aqui em Caxias do Sul, a empresa. E talvez muitos não saibam, mas aqui dentro da Petenat, eles produzem Nike, eles produzem Lacoste, eles produzem Lecoq, The North Face, Adidas. Algumas coisas não são feitas em Caxias do Sul, mas algumas coisas são feitas aqui. Eles têm a fábrica em El Salvador, se eu não me engano, que lá eles produzem muita coisa também. Mas a matéria deles é fantástica, a matéria-prima deles é muito boa, os tecidos são de alta qualidade.
E essa matéria-prima que está nessas marcas, essas grandes marcas que eu citei, são as matérias-primas que toda empresa de confecção que comprar deles tem condição de colocar no produto. E aí a gente começou então a aperfeiçoar cada vez mais a nossa linha de produtos, né, para essa parte desses básicos, justamente por isso, cara. A gente trabalha tendências, tá? A gente sempre explora um pouco disso, mas a gente divide dentro da parte de tendência, assim, do que realmente vai ser aquilo que é para colocar numa vitrine, que a gente chama, dos nossos clientes, é 10% da nossa coleção. O restante dos produtos a gente foca muito na linha básica, naquilo que é muito assertivo, naquilo que não se torna obsoleto, naquele produto que se ele não vender nessa coleção, na coleção seguinte ele continua vendendo aquele produto. E eu acho que isso foi o que favoreceu muito a Urban também a crescer e estar onde está, porque o cliente conseguiu entender que se ele comprar uma camiseta básica nossa, se ele não vender nessa coleção, na coleção seguinte ele vende. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, aquele produto vai estar sempre girando. Cara, que teve algum erro que nesses 16 anos de trajetória que aconteceu que acabou sendo uma coisa boa? Algum erro que acabou sendo uma coisa boa? Tanto pra empresa, tanto pra ti como empreendedor. Tipo, cara, errei isso aqui, mas, pô, ainda bem que aconteceu, porque daí minha visão mudou sobre tal coisa. Cara, eu acho que isso está muito ligado com aquela pergunta que tu me fez anteriormente ali, que foi acreditar muito nas pessoas, sabe? Eu acho que foi aí onde eu errei bastante, assim, e que me fizeram ter que recuar em certos momentos para que depois eu pudesse dar um salto ainda maior, sabe? E eu te digo isso, cara, porque uma empresa hoje, ela é feita de pessoas. Cara, eu acho que é o Caio que tem essa frase, que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. É verdade, né? E hoje eu acho que é o grande mal aí também do século, se a gente for parar para ver realmente. E não é por nada que está vindo toda essa questão da NR1 agora dentro das empresas também, que estão muito preocupados com isso, sabe? Também com as pessoas, com o ambiente de trabalho hoje dentro da empresa, né? Porque a empresa ela é feita de pessoas, cara. Como que tu aprendeu a lidar bem, Edu, com as pessoas, fornecedor, time, parceiro? Eu acho que até hoje eu não aprendi a lidar tão bem assim, sendo bem honesto. Mas, cara, eu acho que o principal é assim, eu vejo que a pessoa que eu era lá no meu início, nessa minha trajetória profissional, para a pessoa que eu sou hoje, eu continuo sendo a mesma pessoa. Esse cara aberto que está aqui hoje conversando contigo, que tu me fez um convite para vir participar e eu, no primeiro momento eu te disse sim, eu vou. Para uma pessoa que tu tá recém conhecendo e tu tenta ser o mais educado possível com essa pessoa, o mais aberto, o mais receptivo, e essa pessoa espontânea, do jeito que eu sou também, as pessoas dentro da empresa gostam muito de mim, como chefe, como o Eduardo, que não é o chefe, mas é o amigo também lá dentro, sabe? Eles me veem como uma pessoa muito boa, cara. Então, assim, o certo é o certo, tu entendeu? Eu vou sempre por esse lado. Esse é o viés do negócio. Então, o que é meu, o que é teu, e eu vou sempre Justo tratar é da justo. forma mais justa possível. E eu acho que fazendo dessa forma, cara, a pessoa vai ter uma confiança em ti e ela vai entender que sim, que ela pode trabalhar contigo, que ela vai querer estar ali te oferecendo produto. Se ela tiver alguma oportunidade, eu vou oferecer para o Eduardo, porque o Eduardo é um cara legal, porque a gente tem um bom relacionamento. Então, sempre foi dessa forma e eu vou continuar sempre sendo assim, sabe? Porque realmente me trouxe até aqui, né? Em que momento, assim, Edu, tu viu, cara, deu certo? Né? É um negócio que vai crescer ainda mais, né? Porque a definição de dar certo é muito ampla, né? Mas eu digo, cara, que momento tu olhou assim, cara, eu tô no caminho, eu tenho a certeza, agora vamos entrar em voo cruzeiro. Olha, vou te dizer que já tiveram momentos que eu achei que eu já tinha dito assim, deu certo, e não deu tão certo, e eu tive que retroceder um pouco, e vão vindo sempre novas fases, sabe, do negócio, e tu vai sempre acreditando ainda mais naquilo que tu tá fazendo, né? Que deu certo, cara, eu tenho certeza que deu certo. Mas a gente ainda tem muitos passos daqui ainda pela frente para poder fazer o negócio dar ainda mais certo. Eu tenho um outro negócio, né, que a gente começou agora que veio muito disso, da Urban Class,
que é essa linha do mercado corporativo, que depois a gente até pode entrar um pouquinho nesse lado também para poder falar sobre isso. Mas se a gente está criando uma coisa nova, que ela é um espelho daquilo que eu já faço hoje... É porque eu tive um bom resultado. Porque eu tive um bom resultado, porque eu fiz a coisa certa, sabe? Porque eu tomei umas decisões certas e que me trouxeram até aqui. Então, e eu vejo hoje que a validação, principalmente de uma pessoa muito próxima a ti, pode ser um cliente, pode ser o teu representante, pode ser um amigo teu. A partir do momento que ele compra um produto teu e ele te dá um feedback que o teu produto é muito bom, cara, e ele continua comprando de ti... te indicando. E indicando isso para outras pessoas, cara, esse é o principal resultado, né? É a principal resposta de que realmente deu certo. Porque, como eu te falei, se tu quiser fazer um produto ruim, cara, aquele produto ele não vai ser indicado com certeza para uma outra pessoa, né? Então, essa ampliação hoje dessa minha rede de contatos que eu tenho, das amizades que tu vai ampliando, que vem muito do ambiente profissional, é a validação de que também deu certo. Cara, e como que o relacionamento te fez crescer? Eu digo relacionamento. Porque a palavra network tá muito em alta. Eu não gosto muito dessa palavra. Eu prefiro usar relacionamento. Certo. Como que o relacionamento te fez crescer? Tu acha que teve influência disso? No teu Sempre tem, crescimento? né? Tenho certeza que sim. Eu sempre entendi isso também, tá? De que, como eu falei, tudo é baseado em pessoas, né? A empresa aqui, ela é baseada em pessoas, a gente é baseado também, né, em relacionamento. Então, assim, a gente precisa ampliar cada vez mais os nossos relacionamentos. Hoje eu tô aqui conversando contigo, eu tô tendo a oportunidade de falar para ti e para tantas pessoas que estão assistindo quem é o Eduardo, quem é a Urban Class, em função de um relacionamento, em função de um outro contato, de uma pessoa que a gente tem em comum, que nos aproximou e que hoje fez eu estar aqui para poder estar conversando contigo, né? Então, com certeza, tudo é baseado nisso, né? E conta um pouquinho sobre esse novo negócio que tu tá tendo, né? A gente estava conversando aqui fora das câmeras faz pouco tempo, mas já tá com uma previsão boa, né, de futuro, de crescimento. Conta um pouquinho mais como que tá sendo. Legal, então, vamos entrar um pouco nesse lado também. Há um tempo atrás, né, se a gente tivesse feito esse podcast, talvez eu nem poderia estar te falando sobre isso. Mas é algo que já vinha numa construção desde o ano passado, tá? Nessa ideia. Mas é um produto... Não é um produto, é uma experiência nova que a gente está criando em cima de algo que, como eu falei, foi validado pela Urban. Há um ano e meio atrás, mais ou menos, a gente começou a ver uma oportunidade de negócio com o produto da Urban Class. A linha da Urban é uma linha de produtos básicos, uma linha de produtos minimalistas, com pouca identidade de marca. E por ser esse produto com altíssimo conforto, com essa vestibilidade diferenciada, com essa modelagem, a gente começou a ver uma oportunidade de personalizar essas peças da Urban para a linha do mercado corporativo. Então as empresas começaram a nos procurar porque eles já compravam o produto da Urban nas lojas e elas queriam esse mesmo produto para o ambiente corporativo, para a parte profissional, para uniformes. Eu não gosto de usar a palavra uniformes porque aí é onde realmente a gente vê que a gente se diferencia, tá? A gente diz que não é uniforme, ele é uma moda corporativa. Por quê? Porque o produto ele vem de uma linha de moda. A Urban desenvolve um produto hoje pensado para moda. Então a gente tem estilista, modelista, todo o pessoal, o setor de desenvolvimento lá hoje da empresa, ele busca essas tendências internacionais, traz para dentro da empresa, a gente desenvolve um produto pensando no que vai ser a tendência da próxima moda. E esse produto a gente está dando a oportunidade de colocar para as empresas como um uniforme, que não é um uniforme, é uma moda corporativa. E como a gente já vinha fazendo isso um tempinho ali na Urban, e isso já foi validado de que realmente está dando muito certo e está nos trazendo um crescimento, a ideia então foi criar uma marca nova, que a gente lançou recentemente, então, numa feira em São Paulo, num evento, RH Summit, que a gente fez, e a gente criou a marca 929. A 929, que é a 929, também pode ser chamada dessa forma, ela é hoje, então, uma moda corporativa. A gente lançou para
atender as empresas para que a gente pudesse estar uniformizando então todos os colaboradores. E a ideia do nome, trazendo para ti também por que esse 929, ela vem de uma expressão norte-americana que é 9 to 5, que é para esse mercado corporativo que eles chamam lá hoje que as pessoas trabalham das 9 até as 5 da tarde, né? Essa linha mais empreendedora. E a gente quis trazer uma brincadeira com isso, então, que é das 9 às 9. Uhum. Porque a Legal. gente entende que o nosso produto de moda, ele vai servir para ele poder estar fora do ambiente de trabalho, pós-expediente. Então, ele leva, né, a tua marca para fora do ambiente de trabalho também. Então, a tua marca, ela trabalha fora do ambiente de trabalho. Então, a gente chama Will Work After Work, né, justamente por isso. Por essa linha de raciocínio que a gente criou com o produto. Então, tu vai trabalhar com aquele produto, depois do momento do trabalho, tu pode sair, tu vai para um happy hour, tu vai para a faculdade, tu vai encontrar os teus amigos, tu vai para um jantar, para qualquer coisa, tu vai continuar utilizando a nossa peça porque ela não tem a cara de ser um uniforme. Que legal, Edu. Cara, e onde é que tu quer chegar com a Urban e com a 929 nos próximos 5 anos? Olha, a 929 é uma moda muito nova ainda para nós, né? Não dá para projetar tanto tempo assim, mas... A gente tem uma projeção legal para o negócio, tá? Eu ainda não consigo te trazer esses números aqui, porque a gente está estruturando todo o negócio, tá? Mas a Urban, a gente pretende colocar ela em todo o Brasil agora, porque ela tá na região sul, tá? A nossa expansão para o negócio é para todo o Brasil em até 10 anos. Essa é a visão de futuro do negócio, tá? Então, é o que a gente projeta para a marca. Agora, a gente falando de 929, cara, é algo que pode ser muito maior do que a gente já está prevendo. Pelo resultado que já está nos trazendo hoje para isso. Impressionante, assim como as empresas têm olhado muito mais para o colaborador. Elas têm vem tendo esse cuidado, né, com o colaborador, como não era feito uma vez. Então, as ações de endomarketing, os RHs hoje das empresas têm pensado muito mais nisso, em trabalhar essa questão das pessoas realmente se sentirem à vontade no ambiente de trabalho, estarem vestindo algo confortável, algo realmente é vestir a camiseta da empresa. A gente faz uma brincadeira também com isso, né? Se o seu colaborador ele não veste a camisa da empresa, talvez você não tenha oferecido a certo. Eu usava essa chamada. Eu usava essa chamada também, porque a gente entende que, cara, é a marca, tu entendeu? É o teu negócio que tá ali. Se realmente, se não é aquilo que tu vai tá vestindo, se nem tu quer usar aquilo, por que tu vai querer colocar para as pessoas e vai querer fazer com que realmente elas vistam aquilo, né? Ela não tá uma visão bem montada ainda do que a gente quer, mas já tem algo projetado maior para isso, sabe? Então, tá sendo construído ainda. Cara, e o que tu acha que é o principal para criar um produto diferenciado, além do propósito? O que é o principal? Porque realmente, cara, isso que tu tá falando é algo que não tem, é um produto, pelo menos aqui, né, na nossa região, é um produto inovador para o mercado corporativo, né? Eu vou te dizer que o inovador está sendo a ideia que a gente está lançando. Porque, como eu falei, se a gente for parar para pensar, o uniforme, ele sempre existiu. Então, a gente está reformulando a ideia do uniforme. Simplesmente a gente está trazendo algo, uma cara nova para a palavra uniforme, sabe? A gente está visualizando ele de uma forma diferente. Então, é a forma que a gente está podendo apresentar a ideia. Porque o produto em si, cara, uma camiseta, se a gente for parar para pensar, ela sempre existiu e sempre vai existir. Ela só vai sendo aprimorada com o passar do tempo também, pela questão das matérias-primas que vão ser lançadas. Antigamente não existia algodão egípcio e hoje existe algodão egípcio. Não existiu algodão pima e hoje existe o pima. E aí vai vindo novidades de fibras que eles vão trabalhando, ou mais artificiais, ou algo mais natural. Mas isso é uma evolução, sabe? A tecnologia também está indo muito em cima das matérias-primas. Mas volto a dizer, eu acho que
no final das contas, assim, o que realmente faz uma diferença, cara, vai ser as pessoas. Porque a gente ainda tem muito esse trabalho manual dentro da empresa. A gente tem uma pessoa lá, um colaborador sentado numa máquina, costurando uma peça. Cara, e assim, para chegar no final daquele produto, a pessoa ela tem que estar de bem com a empresa, de bem com ela, sabe? Contente com o que ela tá fazendo, com o ambiente de trabalho, porque ela tem que estar passando o amor para aquilo, cara, que ela tá fazendo ali. Se no final aquele produto ele for embalado e chegar até o cliente, ele tiver algum furo, algum defeito ou qualquer coisa parecida ali, foi muito em fator da pessoa que estava fazendo aquele processo dentro da empresa. Então, a gente tem um cuidado muito grande com isso lá dentro da empresa. Muito grande mesmo, assim, sabe? Com o que a gente está entregando de verdade. E, para mim, acho que as pessoas fazem essa diferença. Show. Cara, queria te agradecer, Edu. Acho que foi um papo bem legal, conhecer um pouquinho mais a tua história, a história da Urban, conhecer a 9to9, né? E ver essa tua visão empreendedora. Acho que os 16 anos que tu tem de trajetória não são à toa, né? Tem muita coisa aí que tu passou, né? Tu começou muito jovem. Isso, cara, é legal porque eu me inspiro, né? Porque eu sou muito jovem. Então, eu digo sempre que as conversas que eu tenho aqui, eu aprendo mais do que se eu assistir um podcast, as pessoas que já passaram aqui, passam aqui, me ensinam muito mais que qualquer pessoa de fora. Então, queria te agradecer. E, cara, se tu quiser deixar um recado final, Edu, para alguém que quer construir alguma marca, alguma empresa, mesmo sendo novo, ainda não começou, pode deixar um recado final pra galera. Legal, cara. Obrigado, primeiramente, também pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco também sobre o meu negócio. Sempre à disposição, cara. Quando quiser conhecer também a empresa, portas abertas. Isso é uma coisa que a gente faz muito também. A gente faz questão que as pessoas vão até a empresa para que elas conheçam um pouco dos processos lá, sabe? A gente fala também muito sobre produto. E obrigado por toda essa oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar isso contigo. E eu acho que acima de tudo, cara, o que eu gostaria de deixar de recado é assim, ó, antes de começar qualquer negócio, se for voltado para essa parte de moda, se for voltado para qualquer outro tipo de negócio, estudem muito o mercado, cara. Eu te diria isso, sabe? Antes de tomar qualquer decisão do que fazer, estudem aquilo que vocês vão fazer. Busquem adquirir o máximo de conhecimento possível para ter uma certeza. Porque a gente tem visto, se eu trouxer para esse lado da moda, então, tem muita gente hoje querendo lançar uma marca no mercado. E tá fácil de fazer isso, porque tem muita gente terceirizando o serviço. Então, se tu criar uma marca nova hoje e buscar uma pessoa para poder produzir para ti, tu vai começar o teu negócio. Tu vai começar a tua marca. Mas de que forma? Para quem que tu vai vender? Quem é o teu cliente? Sabe? Quem que é a persona que vai comprar? O teu direcionamento? Qual é o produto principal que tu vai fazer para aquilo? Então, isso eu fui aprendendo com o tempo. Eu não comecei dessa forma que eu tô falando, de estudar. A gente só tinha uma certeza, a gente não queria vender só para a pessoa que passasse na frente da loja. A gente queria uma coisa muito maior, então eu tinha uma visão de futuro do que eu queria para mim. Mas eu não tinha certeza ainda do que era. Então assim, se eu pudesse começar de novo, eu estudaria muito melhor o que eu iria fazer, para quem realmente eu ia fazer aquele produto, porque ele me daria um direcionamento muito mais claro e eu tenho certeza que eu encurtaria muito o caminho também. E se relacione sempre o máximo de pessoas possíveis, que eu acho que isso contribui muito. E parabéns por tu estar fazendo isso, todo esse movimento tão jovem também, cara, porque só vai te trazer ainda mais experiência e vai te dar atalhos também pro caminho aí. Obrigado, Edu. Valeu, Cara, meu irmão. Obrigado por aceitar o convite aí. Galera, obrigado por você que assistiu até o final. Fique ligado, um abraço, até o próximo DS Cash.